Olá, amados, bom dia, graça e paz. Eu espero que você esteja bem, na santa paz do Senhor. Hoje eu quero trazer um testemunho para você sobre o perdão. Amém? Todos nós que conhecemos a palavra do Senhor e que somos cristãos, nós sabemos da importância do perdão, não é verdade? Nós sabemos que quando nós perdoamos os nossos inimigos ou as pessoas que nos fizeram mal, o Senhor assim também perdoa a nossa vida. Mas quantos de nós sabemos que na prática isso é tão difícil, não é verdade? Amém? Antes de conhecer o Senhor, eu tinha uma dificuldade de perdoar as pessoas. Eu guardava todas aquelas mágoas que eu tinha, as coisas que as pessoas tinham falado sobre mim, as dores que as pessoas tinham causado na minha vida, que sejam elas físicas, que sejam elas realmente na alma, e eu tinha a tendência a guardar tudo para mim. E na minha mente, eu achava que guardando, isso tudo dentro de mim, o ressentimento, a amargura, e não dando perdão para a pessoa, eu achava que eu estava fazendo sofrer aquela pessoa. Foi aí que o Senhor falou ao meu coração, e Ele me mostrou que quando eu guardo o não perdão, quando eu não perdoo, eu não estou fazendo mal à pessoa que me causou algo, mas finalmente eu estou fazendo mal a mim mesmo, porque eu estou pecando, amém? E em os Salmos da Bíblia, os Salmos de Davi, os Salmos 32, ele foi algo que abriu os meus olhos espiritualmente para que eu pudesse ver a consequência de não perdoar, amém? E ele está ali no Salmos 32, versículo 3 a 5, que diz assim: enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, aleluia, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força se evaporou como água no calor do verão. Finalmente eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Eu disse comigo, aleluia, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoastes toda a minha culpa. Amém. Você entende, queridos, que quando eu confesso ao Senhor, porque o fato de eu guardar o perdão, eu não dar o perdão para aquela pessoa, eu estou em pecado. E o nosso corpo sofre, a nossa alma sofre porque estamos na desobediência. Queremos receber o perdão do Senhor, mas não queremos dar o perdão para as pessoas que nos fizeram mal. Amém? E uma vez que eu entendi que eu preciso colocar em prática a palavra, não somente ser ouvinte da palavra, mas colocar em prática, a verdade que é a palavra do Senhor, eu fui liberta. Amém? E talvez isso esteja acontecendo com você hoje, você tem dificuldade de perdoar assim como eu tive, mas sabe que eu fiz uma oração a Deus, eu disse: Senhor, eu entendi que esta é a tua vontade, que eu perdoe essa ou aquela pessoa, mas eu quero te dizer que eu não tenho força suficiente para fazer isso, eu preciso da tua ajuda. E foi lá que a graça maravilhosa do Senhor veio sobre mim e me deu essa força, essa coragem para que eu pudesse fazer essa oração e pedindo a ajuda do Espírito Santo e eu pudesse me livrar, aleluia, desse peso. E sabe, queridos, que isso não foi de um dia para o outro, Assim, a vontade que eu tive de pedir perdão a essa pessoa, Jesus estava lá, o Espírito Santo me ajudou, mas no dia seguinte, os pensamentos ainda estavam ali. Ah, mas essa pessoa fez isso, mas aquela pessoa fez aquilo outro, mas aquele te fez aquilo outro, te disse aquilo outro. E eu me lembrei da palavra do Senhor que diz: filha, quando esse pensamento vier sobre você, você recebe o pensamento, mas responde com a sua boca. E qual é a resposta que eu e você devemos dar? Eu decidi perdoar. Não importa o quanto essa pessoa me fez sofrer, eu decidi ser obediente e eu decidi perdoar. E pouco a pouco, os pensamentos foram parando, eu consegui finalmente ter paz no meu coração e eu consegui orar pelas pessoas. E quando eu orava por essas pessoas, eu consegui até ter misericórdia pela vida delas. Amém? Então eu quero orar para você e eu quero pedir a Deus para que o mesmo Espírito Santo que está em mim também está em você, sabe da sua luta e da sua dificuldade de perdoar, mas assim como Ele somente quis que eu dissesse: Pai, eu quero perdoar, mas me ajuda a perdoar.
Da mesma forma, se você abrir o seu coração e se você orar a Deus e dizer, Senhor, eu quero perdoar essa pessoa, mas me ajuda. E Ele vai estar lá, o mesmo Espírito Santo, com a sua graça, que transbordou na minha vida nesse momento tão difícil de querer perdoar. Da mesma forma, Ele vai estar ali com você, te ajudando para esse lugar de perdão, para que a sua vida, aleluia, possa avançar. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.